do irmão Avelar, Racosa, José Leni e tantos outros trabalhadores do grupo da Fraternidade Espírita André Luiz. Eu tenho imensa alegria de estar outra vez com vocês. E hoje o tema ele é muito especial. Nós estaremos falando sobre, vejam bem, sobre a saúde orgânica, a saúde física e a saúde espiritual. Quando nós falamos saúde, logo nós somos arremetidos à antítese da saúde, que é a doença. E que as pessoas no mundo têm imensas dificuldades de conviver. Porque são dois conceitos diametralmente opostos. Quando nós falamos em doença, é a manifestação de distúrbios, de anomalias, de disfunções que se estabelecem no nosso ser. Já quando nós falamos em saúde, é o estado do que é são. Muitos, há tempos atrás, acreditavam que o estado de saúde era a ausência de sintomas. Mas hoje, os avanços modernos da ciência dizem que não. A criatura ela pode não ter sintomas, mas estar vivendo algum episódio de adoecimento propriamente dito. A Organização Mundial de Saúde ela conceitua que a saúde é um conjunto completo de bem-estar orgânico ou físico, social e psicológico. Mas, recentemente, foi incorporado também um bem-estar espiritual. Esse espiritual é de imensa abrangência. E ainda, como nós estamos reportando a Organização Mundial da Saúde, em 1998, foi incorporado mais um conceito do que eles chamaram de possessão ou de transes no CID, no Código Internacional de Doenças. Só que o que eles chamaram de possessão nada mais é do que uma doença espiritual que nós conhecemos como obsessão. E quando nós falamos sobre os transes, que naturalmente foi incorporado no CID, o transe é um estado de dissociação do psiquismo. Só que muitos médicos, não acreditando no componente espiritual que existe em nós, na alma e no espírito, não se aventuram neste campo. E é tanto que alguns médicos eles tratam doenças que são de natureza espiritual, que nós chamamos de obsessivas, e alguns estados de transe, como o transe mediúnico, como estados patológicos, e que muitas pessoas são submetidas às medicações convencionais. Então, nós fazemos crer que, com o tempo, haverá um grande avanço para interpretar sobre essa questão da saúde, sobre esses campos na sua totalidade. O social, o orgânico, o físico, o psicológico e o espiritual. Quando nós falamos em saúde e que destacamos esses dois aspectos, a saúde sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista orgânico e a saúde espiritual, nós temos que nos aprofundar para entender porque a gênese de todas as enfermidades, de todas as doenças, ela está no espírito. Quando nós falamos que está no espírito, naturalmente que ela reside na nossa mente, no nosso pensamento. E é por isso que o nosso querido André Luiz, ele nos menciona que os nossos pensamentos, eles originam ideias. As nossas ideias, elas geram atos e atitudes. E as nossas atitudes, elas criam hábitos. Agora, se as nossas ideias são enfermiças,
se elas são perturbadoras, se elas são eivadas de negativismo, o que é que acontece então? Se nós, em decorrência de pensamentos, ideias, atos, atitudes e hábitos, e esses condicionamentos, chega um ponto que nós vamos naturalmente produzir em nós as disfunções, as anomalias e os quadros perturbadores na forma de distúrbios, como nós conhecemos. Então, é um campo muito interessante. É provável que muitos de vocês conheçam uma página que está no livro Fonte Viva, que o Emmanuel chama de Estás Doente, e ele menciona que raras pessoas cogitam da cura real. Porque um comprimido, as medicações que os médicos eles estabelecem no tentame de nos curar das enfermidades, elas podem produzir resultados para calar sintomas e promover estados que nós poderíamos conceituar de saúde. Mas a cura real ela está no espírito, porque a gênese das doenças, igualmente, ela está no espírito. Então, nós podemos dizer que a saúde e a doença são os resultados dos nossos pensamentos, porque nós somos aquilo que pensamos. Então, a nossa mente é que é a geratriz de tudo quanto se manifesta em nós. Então, nós temos um poder criativo tanto para o bem e um poder criativo tanto para o mal. As células do nosso organismo, elas levam toxinas quando os nossos pensamentos são negativos, quando eles são sombrios. E pensamentos como diz Joana de Angelis, produzem neuropeptídeos, e como tudo começa no pensamento, se nós pensarmos do bem, agirmos do bem, consequentemente nos afastando das ideias perturbadoras, nós estaremos produzindo em nós estados saudáveis, estados de saúde. Quando nós estamos falando ainda no campo das doenças, tem aquelas que são de manifestação física e são aquelas que são espirituais. Existem fatores que são predisponentes. Eu vou trazer um conceito aqui, que é um conceito de André Luiz, e vocês vão refletir junto comigo. Tem fatores que são predisponentes e tem fatores que são desencadeantes. O que são fatores predisponentes? São aqueles que nós trazemos em nós. E esses fatores predisponentes, eles podem provocar estados de adoecimentos e de comprometimentos de determinados órgãos e que nós chamamos de disfunções. Mas o que são esses fatores predisponentes? O André Luiz chama de predisposição mórbida. O que seria isso? Nós temos o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, ele pode ter desequilíbrios energéticos em determinadas zonas, que nós, na doutrina espírita, chamamos de quê? De fulcros energéticos, ou de centros vitais, ou que os hinduístas chamam de chakras. E esses desequilíbrios energéticos nessas regiões, eles têm uma historicidade. Qual que é a historicidade? São as nossas andanças no passado espiritual. Os desatinos cometidos, os nossos erros gravosos, as perturbações que nós engendramos para os outros e para nós, os malefícios que nós causamos no deambular de existências pretéritas. Então, ficam registros na forma de desequilíbrios em zonas específicas do nosso corpo espiritual. Então, quando nós renascemos, e os espíritos que são planejadores das nossas existências sabem de comprometimentos dessas zonas em desarmonias, então esses fatores são chamados predisponentes, que podem causar
doenças em determinados momentos da nossa existência. Então, tem muitas doenças que contrariam o nosso estado de saúde que não têm uma relação com a nossa existência atual, com o nosso comportamento no hoje e no agora. Agora, já os fatores desencadeantes, eles são muito interessantes, porque esses fatores desencadeantes, eles são de fora para dentro, são do meio externo, mas também eles podem ser do meio interno da nossa mente. E são coisas que estão ligadas ao nosso presente. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo, e felizmente essa fase mais aguda está passando, do Covid-19. Tem pessoas que adoecem, tem pessoas que não adoecem. Então, tem criaturas que estão submetidas a este fator desencadeante, em função do meio externo e a mente vigilante, a falta de resguardo, de atitudes no meio interno pode provocar com que pessoas adoeçam. Então, é muito interessante a análise desses dois aspectos. Mas eu não queria demorar muito nisso, porque, no fundo, eu fico falando muito mais de doenças, quando eu sou convidado a falar muito mais de saúde do Estado do que são. O que eu gostaria de comentar com vocês? Sobre alguns pontos que eu chamaria de regras de saúde. Quando eu estou falando em regra de saúde, é tanto sob o ponto de vista físico, quanto sob o ponto de vista espiritual. Eu queria ver se vocês estão de acordo com alguns pontos que nós falaremos. 1. Pare de criticar a si mesmo e aos outros. Isto é regra de saúde. Vigilância com a nossa palavra. 2. Não almeje ser o que você não é. Quando a nossa mente ela divaga, desejando ser o que nós não somos, ou ser como os outros são, isso causa sofrimento interior. E se causa sofrimento interior, não é uma boa regra de saúde. Agora nós falaremos algo muito parecido. Aceite você como você é. Olha, nós temos imensas dificuldades de nos aceitar como nós somos. Mas eu ouvi de Ângeles dizer certa feita algo que se ajusta melhor a essa fala quando ela diz assim: aceite você como você é, mas não se contente em ser como você é para você ser melhor. Isto é, nós precisamos buscar permanentemente a nossa transformação interior. Ainda como uma regra de boa saúde, descubra o psiquismo divino que existe em você. Olha que maravilha! Descubra o psiquismo divino que há em você. É como se nós disséssemos assim: Deus está em mim. Se eu descobrir que Ele está em mim, eu estou nele. E eu me conjugando com Deus, de certa forma, eu haverei de encontrar recursos. Donde eu, sustentado na fé no Criador, na bondade que emana dele, no amor que o caracteriza, eu, naturalmente, vou me tornar apto para grandes transformações e conquistas. E é por isso que eu diria, numa única frase, algo muito parecido: você é único. Eu sou único. Não tem ninguém como eu.
Se eu sou único, imagine a grandiosidade daquilo que eu sou. Dessa construção que se estabeleceu no meu ser, e eu viajeiro no tempo, passando pelas múltiplas fases evolutivas, nos reinos inferiores da criação, e hoje eu posso sustentar-me nessa afirmativa de que eu sou um ser único. E como ser único, eu sou cidadão do universo, imortal, prende vida, e eu posso dignificar em mim estados cada vez mais avançados de saúde. Olhe um outro conselho importante no sentido de regras de uma boa saúde. Mude a sua atitude mental. Mude a sua atitude mental. Permanentemente nós podemos mudar a nossa atitude mental. Vocês que estão a me ouvir, aliás, todas as pessoas que estão postas no mundo, de vez em quando nós deixamos brandir em nós sentimentos contraditórios, viajar na ansiedade, deixar que predominem em nós estados angustiosos. Quantas vezes nós somos tomados pelos temores, pelos medos? E isso causa sofrimento interior e produz, pouco a pouco, adoecimentos na contraposição da saúde real. Então, se nós quisermos ter uma boa regra de saúde, vamos mudar a nossa atitude mental. Eu poderia viajar mais por esses pontos, porque eles são de natureza evangélica, são de conteúdos espirituais, mas eu quero trazer para vocês umas reflexões que eu considero extremamente ricas. E há muitos anos atrás, quando eu trabalhei no livro, eu até fiz menção ao que eu vou trazer aqui para vocês, mas naturalmente um pouco mais enriquecida em decorrência das reflexões espirituais que nós podemos fazer. Nós estamos falando de Shipo, que era um sábio que viveu na época do imperador Amarelo, na velha e milenar China. Ele era conselheiro, o Shipo, do imperador Amarelo. E o imperador ele vivia um momento muito angustiante de tristeza para dirigir os destinos daquele grande país. Ele chamou ao Shipo e lhe indagou: Shipo, diga para mim quais são as regras para se ter uma boa saúde. O Shipo deve ter ficado muito apertado. Mas eu vejo vocês o que é que ele disse. O primeiro conselho do Shipo: ter apetite. Claro que eu não sei qual que é a explicativa que Shipo deu para o Imperador Amarelo. Ter bom apetite. Muitos de nós poderíamos dizer, sim, ter bom apetite é muito bom. É alimentar-se bem. E hoje, os modernos avanços, a tecnologia no campo dos alimentos, nos induzem a ter alimentos que são mantenedores da nossa boa saúde sob o ponto de vista físico. Claro que poderia ser por aí. Mas eu acrescentaria para a nossa reflexão ter apetite de bons sonhos, de boas ideias, de bons amigos. Então, nos alimentarmos de bons sonhos, de boas ideias e de bons amigos. Aí vocês se perguntariam, como que isso é possível? Eu ter apetite, eu alimentar-me de bons sonhos. Todos nós sonhamos. Tem pessoas que sonham durante a noite. Mas também nós devemos nos permitir sonhar
na vigília durante o dia. Mas é importante ter bons sonhos, sonhos saudáveis, donde o que vai nascer no nosso mundo mental, na forma da imaginação, da criatividade. Porque o sonho significa algo para o porvir. E esse sonhar para o porvir é nós imaginarmos, é nós crermos, é nós desenharmos coisas importantes que nós podemos fazer e cultivar para o amanhã. Por aí, nenhuma criatura fica na inanição. Ela não se assenta no comodismo, não dorme em berços esplêndidos. Ela sonha acordada, mas certa de que ela pode aplicar o esforço pessoal e a vontade para realizar sonhos que são garantidores da sua felicidade. Mas nós estamos falando aqui de uma felicidade diferente. Porque muitas pessoas dizem assim, a felicidade só é possível no mundo espiritual. Mas nós podemos tecer aqui no nosso mundo a nossa felicidade, tendo bons sonhos e nos alimentando bem desses sonhos. Ter boas ideias. Nós temos a liberdade de viajar com o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele cria, e é um mundo que passa fantasticamente na nossa tela mental. Por exemplo, nessa pandemia, quantos pensamentos infelizes criaram estigmas e trouxeram perturbação para as nossas vidas? Quantas criaturas, nas suas ideias, deixaram que o medo tivesse predomínio nas suas cogitações íntimas e mentais? E quando nós estamos falando aqui de boas ideias, de ideias que sejam construtivas, e aí eu vou me socorrer novamente de Joana de Ângeles. Ela fala algo que é muito difícil, eu confesso para vocês que é muito difícil. Ela diz assim, quando você tiver um pensamento ruim, você tem a força de afastá-lo. Quando você tiver uma ideia que seja perturbadora, você tem o poder de substituí-la por uma ideia mais feliz e mais harmoniosa. É difícil? É, mas é possível. É alimentar-se, ou ter apetite de boas amizades. Muitas pessoas dizem assim, boas amizades, mas é tão difícil ter amigos. Eu posso contar nos dedos das minhas mãos os amigos que tenho. Você sabe por que nós falamos assim? Porque nós somos muito rigorosos na relação com as nossas pessoas. Nós queremos que elas sejam tal qual nós as imaginamos. Nós desejamos que os amigos que nós elegemos, eles façam por nós tudo aquilo que possa ser significativo para o nosso bem, para a nossa felicidade. Mas nós é que somos construtores do nosso bem, da nossa felicidade. As pessoas têm soberania sobre as suas vidas. Nós podemos fazer amigos respeitando eles como eles são. E não impondo a eles exigências e transformações que eles não alcançam ou absolutamente não desejam. É por isso que o nosso espectro de pessoas que são próximas, que são os nossos amigos, e ele é reduzido. E quando nós vamos nesse conselho do Cipó de boas amizades, que nós podemos fazer boas amizades, é aceitando o outro como ele é, sabendo valorizar as qualidades que eles têm, e nós podemos valorizar ao máximo as qualidades que as pessoas têm, e nos defeitos que elas se nos apresentam, nós vamos minimizar, porque cada um tem seus limites, e cada indivíduo ele é como verdadeiramente ele é. Então, nós falamos de bons sonhos, de boas ideias,
e de bons amigos. Vamos a um outro conselho do Chipô que pode aparentar que, para muitos, ele não significa a gente avançar para ter uma boa saúde. Estar atento. Vocês já observaram como que nós temos um alto grau de dispersão? Nós não ficamos atentos às pessoas. Às vezes nós estamos dialogando com alguém, nosso pensamento viaja ao longe. Nós estamos ouvindo uma palestra, o nosso pensamento está na família, no trabalho. Nós escolhemos um livro para fazer uma leitura edificante. De repente, a nossa mente ela se volta para questões comezinhas da nossa vida cotidiana. E esse conselho de estar atento é uma regra de boa saúde. Atento a tudo, não no sentido de controlar pessoas, de controlar situações, nada disso. É estar atento para ver o que a vida nos apresenta. Pessoas atentas, elas vão descobrir que a vida pode trazer proposições novas, pensamentos novos, novas amizades, outros conteúdos. Então, é um bom conselho esse de estar atento. Agora eu vou falar para vocês o conselho mais difícil. Quando o nosso Haroldo Dutra estava falando sobre esse tema, sobremodo, a irritação, sabem vocês qual que é o próximo conselho para se ter uma boa saúde? Não se zangar. Vocês já observaram como nós nos zangamos? É muito difícil um dia que a gente não se zangue. Porque é comum que as contrariedades surjam em decorrência das desavenças que nós temos nas relações interpessoais, que vamos ter queixas das pessoas. Vamos perceber que elas, muitas das vezes, não são merecedoras da nossa confiança e elas não agem dentro de um pensamento, de um princípio que nós consideramos apropriado para o nosso bem, para a nossa vida. Então, nós somos pessoas muito reativas, às vezes agressivas, excessivamente contundentes, exageradamente enérgicas. Isso não pode ser uma regra de boa saúde, porque leva a adoecimentos. É o contraponto da saúde as pessoas que se zangam muito. Vocês já observaram pessoas zangadas? Quando nós olhamos para uma pessoa zangada, ela altera a sua expressão facial. Ela gesticula demasiadamente. Quase sempre fala aos gritos. Derramam impropérios. Tem um exagerado grau de agressividade nos seus movimentos e na sua fala. E elas se tornam desagradáveis. Elas ficam feias. Pessoas que se zangam muito, no ato, elas estão feias. Se elas estão feias, quando nós nos zangamos, igualmente nós ficamos feios. Esse conselho do Chipolho é muito difícil. Não se zangar. E esse não se zangar, ele vale para todos os cometimentos da nossa existência. Na relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, no trabalho, na via pública, na casa espírita. Nós contermos a nossa tempestuosidade.
as nossas reações duras. E às vezes nós consideramos que estamos certos quando nos zangamos. Podemos estar certos, mas nos equivocamos no grau das nossas reações ou da nossa reatividade. Não é mesmo? Então, não se zangar é um bom conselho. Vamos a mais um conselho do Chipô. Esse eu tive dificuldade de compreender. O que o Chipô diz num próximo conselho? Ter boa memória. Aí eu me perguntei, mas como se estivesse falando para o Chipô, Chipô, o que é isso? Ter boa memória é uma regra de boa saúde? Porque a gente pode pensar assim, eu vou ter uma boa memória dos cenários, das paisagens do mundo, eu relembrar as minhas viagens, os lugares que me embeveceram, que produziram encantamento em mim, eu me relembro com determinadas particularidades das belezas, mas isso é ter boa saúde, conquanto isso signifique um bem. Mas eu prefiro pensar de uma outra maneira. Quando nós falamos em ter boa memória, vamos nos recorrer à psicologia. A psicologia, ela fala na questão da memória. Nós temos uma memória consciente, uma memória pré-consciente e uma memória inconsciente ou subconsciente. A memória inconsciente, que ela tem até uma ligação com a questão da saúde espiritual, ela não se situa nesta existência. São histórias, vivências, aprendizados que nós trazemos de outras existências. Então, todos nós temos uma memória inconsciente dos inúmeros aprendizados nossos das existências pretéritas. Isso é tanto verdade. Eu vou trazer para vocês um conceito de André Luiz, que está no livro Domínios da Humanidade, nos mecanismos da mediunidade, para vocês verem a importância dessa questão da memória inconsciente. Nas reuniões mediúnicas, acontece um fato que as pessoas condenam muito, que são os animismos dos médiuns. Mas tem um tipo de animismo, que é um animismo inconsciente, que o André Luiz ele conceitua da seguinte maneira. Diz o André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, que todos nós somos loucos temporários. Todos nós somos loucos temporários. E que trazemos à baila à superfície vivências, onde nós estamos vestidos nos mesmos trajes do passado espiritual. E, em determinadas circunstâncias, nós trazemos à tona esses fatos, experiências vividas, e tornamos-los como se eles fossem da existência atual. Vou explicar para vocês, traduzir o que significa isso. Então, nós estamos numa reunião mediúnica, tem um médium, ele entra em transe, não necessariamente um espírito se incorpora nele, ele pode trazer questões que não estão resolvidas no psiquismo dele, que são acontecimentos atávicos do passado espiritual, e a espiritualidade permite, como ele está em estado de transe, ele traz aqueles trajes mentais de existências pretéritas, onde ele, o espírito,
fala dele mesmo, não de uma vivência atual, mas de vivências pretéritas. E se o esclarecedor, aquele que tem a responsabilidade de fazer o diálogo, ele tem a percepção de que manifesta-se ali uma entidade terceira, em verdade, essa entidade terceira é o próprio espírito, ele pode promover um bem enorme para aquele espírito, para que ele dê uma resolução no passado espiritual. Vejam vocês que coisa interessante. Então, já aconteceu em muitas reuniões mediúnicas, às vezes nós ignoramos, um médium em transe, ele está falando dele, em trajes mentais de existências pretéritas. E se o diálogo transcorrer bem, ele vai dar resolução numa questão que é perturbadora e que, naquele momento, em decorrência de um diálogo que transcorre com habilidade, ele pode sonhar com a perspectiva da cura e da resolução de um problema do passado espiritual. Vejam vocês que interessante. Então, aqui eu falei de memória inconsciente. E muitas das vezes nós, no trânsito da nossa vida, nem nos damos conta que às vezes nós nos expressamos com esses conteúdos que estão dentro da nossa história espiritual. O que seria a memória consciente? A memória atual. Vamos dar um exemplo? Eu estou aqui nesse momento dialogando com vocês e quando terminar, algumas pessoas vão dizer assim, eu vou fazer um esforço para relembrar um pouco das regras de boa saúde que o Alain falou. Isso é memória consciente. A gente lembrar de coisas que são atuais. De pessoas com as quais nós estivemos. Por exemplo, hoje, eu faço uma retrospectiva de tudo quanto eu fiz, das pessoas com as quais eu tive. Isso é memória consciente. E uma memória pré-consciente é aquela que ela avança um pouco nas coisas que já foram vividas. Há um mês, há um ano, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos. Por exemplo, livros que eu li, pessoas que eu conheci, fatos que foram marcantes na minha existência. A grande verdade, queridos irmãos, quase todos nós temos uma memória consciente atual boa. Mas raras pessoas têm uma memória pré-consciente boa, porque elas caem numa habitualidade, numa mesmice. Elas não se renovam, elas já se consideram velhas, vividas, incapazes de fazer coisas novas. Muitos se sentem vencidos e essas pessoas, naturalmente, elas têm uma memória pré-consciente não tão boa e memórias pré-conscientes não tão boas não pode ser um atestado de regra de boa saúde. E como que nós podemos ter uma memória pré-consciente boa? Com leituras, com atividades, fazendo coisas novas, elegendo novos amigos, incorporando hábitos novos, alegrando a nossa existência. Isso são regras de boa saúde. Buscando a Deus, fazendo as nossas orações, esses bons cultivos que significam saúde espiritual. Memória pré-consciente, memória também consciente. Já todos nós temos uma memória inconsciente boa, mas dentro da memória inconsciente, nós podemos buscar uma memória subconsciente, é aquela que vai em tempos muito antigos, e a grande maioria das pessoas tem memórias subconscientes boas, quando nós nos lembramos de fatos da nossa infância, da nossa puberdade, na época de faculdade, na época dos nossos folguedos. Mas memórias conscientes, memórias pré-conscientes, essas testificam que nós estamos elegendo um bom estado de saúde. Vamos falar mais 2 conselhos do Shippo. Um deles é ser alegre.
O que é ser alegre? Ser alegre é você estar sorrindo? Sim, pessoas que sorriem estão alegres. Mas nem todas as pessoas que estão sorrindo, elas estão alegres. Porque tem sorrisos sarcásticos, tem sorrisos maldosos. Nós estamos falando de alegrias onde o nosso coração ele entra num estado de equidade, de harmonia e num estado feliz. E o último conselho do Shipo: amar. O que é amar? Quando nós falamos em amar, o amor tem 3 dimensões. Eu amo a mim. Eu amo a meu próximo. Eu amo a Deus. Algumas pessoas diriam assim: mas basta que eu ame a Deus. Porque se eu amar a Deus, eu estarei amando tudo quanto é obra da sua criação. Não. Deus quer que eu o ame. Mas não basta que eu ame a Deus. Ele quer que eu ame a mim. Quando é que eu estarei amando a mim? Quando eu fizer tudo que signifique um bem para mim. Um bem para mim não pode ser mal para ninguém. E um bem para mim, ele não pode ser pontual, ser causador de momentos felizes, alegres, só agora. Ele tem que ter essa dinamicidade, onde eu faço tudo quanto seja bom para o meu físico, para o meu organismo, para o meu corpo fisiológico, para o meu ser psicológico, para o meu ser social, para o meu ser espiritual. Eu tenho que me amar na plenitude. As pessoas que se amam, elas se acham bonitas, mesmo envelhecidas, porque elas se gostam. Elas se percebem que, se amando, elas travam uma relação íntima entre elas e Deus. Agora, quando a pessoa aprende a se amar, ela naturalmente ela se prepara para amar o seu semelhante. E quanto mais nós aprendemos a amar o nosso semelhante, mais nós estamos amando a Deus. E vai chegar num ponto que nós vamos amar o nosso semelhante tanto quanto nós amamos a nós próximos. Isso é devotamento. E é uma regra de boa saúde. O nosso tempo já está praticamente vencendo. Ficam essas reflexões muito singelas. Eu vou recordar com vocês as regras do Shipo, de ter apetite, alimentar-se bem, de estar atento, de ter boa memória, de não se zangar, de ser alegre e de amar-se. Esses conteúdos, eles abrangem a saúde sob o ponto de vista físico e sob o ponto de vista espiritual. É uma dimensão de muita nobreza. E que vocês, queridos amigos do André Luiz, que eu estou muito saudoso de Santana de Ipanema, os irmãos do Nordeste, fica essa mensagem carinhosa. Eu vou dizer para vocês, estou a falar sobre essas regras de boa saúde, mas eu confesso para vocês que, primeiro, eu estou falando para mim mesmo. Muita paz para todos. Até breve.